A paz do Senhor, irmãos. Amém. É com muita alegria e muito temor que eu trago a palavra hoje para vocês. Se eu falar um pouco alto, me perdoa. Eu estou só com um ouvido funcionando. Meu ouvido direito não estava. Então, se o Fábio ralentou, eu não ouvi. Então, a culpa não é minha. Brincadeira. Gente, vamos lá. Hoje o tema da palavra é "Tá me ouvindo?" com 3 pontos de exclamação. Exclamação não, interrogação. Eu não estou ouvindo, não estou pensando direito. Então, vocês estão me ouvindo aí, gente? Amém. Vamos lá. Vamos contar a história de 2 rapazes, discípulos de João Batista, que foram ver Jesus. O nosso texto base hoje é Mateus 11, do versículo 1 ao versículo 6, tá? Mateus 11, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João Batista, ao ouvir na prisão o que Jesus Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Versículo 4. Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Versículos 5 e 6. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu quero, Pai, te agradecer por essa oportunidade de estar aqui e levar a tua palavra. Toca, Pai, Senhor, na vida de cada um, Pai. E que se abram, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Depois desse texto aqui eu coloquei: o que você está ouvindo e vendo do Senhor na sua vida? Porque nós vivemos dentro da igreja, muitos aqui têm cargos, pastores, presbíteros, diáconos, alguns são membros que vêm na igreja, mas o que você está vendo o Senhor realizar na sua vida? Pode ser um milagre, pode ser pequeno, pode ser algumas ações, mas quantos aqui têm a agradecer somente hoje por alguma coisa que Jesus fez na sua vida? Levante sua mão. Então, amém, todos nós. E agora a próxima: o que você diria para uma pessoa que não conhece a Jesus como Ele é? Vamos lá. Como que você diria? Por exemplo, eu, Rafael, vamos dar um exemplo, não sou cristão, passei aqui na frente da Mais e cheguei e perguntei: Vic Brandão, como que Jesus é? Como que você falaria? Você é o oficial na porta. Como que você descreveria Jesus hoje? Com a sua experiência de vida, com aquilo que você viveu, todos nós aqui que oramos todos os dias, que estamos todos os dias na presença do Abba, como diz a minha mãe. Como que você diria que Jesus é? Agora o primeiro ponto. Como que Jesus é para você? Quantos aqui oram e escutam a voz do Senhor? Levanta sua mão. Amém. Eu tá meio difícil de ouvir, que eu tô só com um ouvido funcionando. Mas é para ouvir com os ouvidos espirituais. Amém, bispo? Segundo ponto. Como eu sei quando é Deus e quando não é? Essas daí são perguntas que alguém que não conhece Jesus faz. Porque, por exemplo, eu e a Bia, nós estudávamos na mesma escola e tinham muitas pessoas que não conheciam a Jesus lá. E nós precisávamos falar como que Jesus é, de uma forma que eles entendessem. Então é muito diferente de eu chegar, por exemplo, na Jailma e explicar como que Jesus é. Porque ela já é uma mulher adulta, uma mulher que já conhece, uma mulher que provavelmente já ouviu falar de Jesus, mas nunca viu, assim, eu estou dizendo fisicamente e espiritualmente como que Jesus é. Mas outra coisa é eu explicar para o Rian, do pastor Cláudio, que é um adolescente. Então eu tenho que usar outras formas para poder falar, né? E a gente falava que nem uns doidos lá na escola, né? A Bia sabe como é que é. A nossa pregação era mais gíria, né? Era gíria e Jesus, gíria e Jesus, gíria e Jesus. Porque a galera não entendia, né? Gente, para você ter uma ideia, eu era o mais esperto da minha sala. Eu era o mais esperto da minha sala. E minha média era 5 em matemática, o ensino médio. Terceiro ponto. O que eu teria que fazer para ele me aceitar? Né? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Porque toda vez que você conhece a Jesus, você precisa pedir que ele te aceite. Né? Porque todo mundo aqui pecou, todo mundo aqui só hoje pecou bastante. Então a gente precisa renovar, né? Nós precisamos conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer. Não é que, hoje, nossa, eu falo com Deus todos os dias, sabe? Você é louco. Eu sento no quarto, eu sento no chão, o Espírito Santo já vem, já só, plá, na minha cabeça. Não, gente. Ninguém é assim. Senão, como o bispo disse no domingo, tem uma carruagem de fogo aí esperando você, Elias. Não tem como, né? Então a gente precisa prosseguir em conhecer ao Senhor, né? E essas são perguntas que o povo faz. E o quarto e último ponto.
Quanto de score ele deve ter no Serasa? Jesus, brincadeira, tá? Eu tenho que anotar, gente, as piadas, porque senão eu conto as piadas erradas, tá? Porque vai vindo na minha cabeça, meu pai conhece. Então eu tenho que anotar, porque senão não vai. Então quando eu contar uma piada, eu falei pro Mateusão uma vez, eu tenho que contar as piadas e eu vou contando até alguém dar risada, né? Eu fui na casa dele, aí às vezes eu contava a piada, as pessoas não riam, aí eu ficava contando de novo, até o Mateuzinho dar risada. Aí o Mateuzinho dava risada, eu parava de contar. Porque na minha cabeça é muito engraçado, entendeu? O ruim é quando eu coloco para fora. Vamos lá. Curiosidades sobre os sentidos do corpo humano. Nós temos 5 principais sentidos no corpo. Quem é que sabe os 5 principais sentidos do corpo? Como? Gente, eu não consigo ouvir, fala mais alto. É verdade, não é nem brincadeira. Pode colocar aqui o próximo. Tato, paladar, olfato, visão e audição. É hoje que a gente vai falar sobre a audição, né? Eu que estou debilitado da minha audição, mas meus ouvidos espirituais estão abertos, amém? Vamos lá, gente. Eu vi um vídeo, né, que falava isso daqui, ó. Porque quando comemos algo muito bom, nós fechamos os nossos olhos. Pare para pensar. Próximo. Ou quando damos gargalhadas, fechamos também os nossos olhos. Ou quando ouvimos uma música contagiante, fechamos os nossos olhos também. Por quê? Sabe você, irmão, né? Agora vamos deixar um pouco de lado. Você, irmão, que gostava de uma baladinha, que gostava de ir e dançar e tudo mais. Quando você está dançando e está contagiante, você fecha o olho e vai. Por quê? Agora o próximo ponto. Porque quando inibimos um ou mais dos 5 sentidos, estamos querendo que aquela sensação que estamos tendo em um desses 5 se intensifique. Então fechamos os outros para não receber informações dos outros sentidos. Portanto, só focamos naquele que está nos proporcionando algo que queremos muito. Isso eu vi num vídeo, né? Tinha um cara falando que o nome do canal dele é o Metaforando, né? Que é bem legal ver, o cara é muito esperto, né? Ele descobre as coisas, tal, quando os outros estão mentindo. E eu estava vendo um podcast que ele estava participando, e ele falou sobre isso, né? Porque quando nós temos... por exemplo, a gente foi na casa do Aguinaldo no domingo. A gente comeu a comida. Quando a comida está muito boa, você fala, nossa, essa comida está muito boa. Eu fechei o meu olho. Por quê? Eu estou querendo falar com verdade que aquela comida está muito boa. Então eu intensifico apenas um desses 5 sentidos, quando eu quero fazer, né? Agora, mais importante, quando Deus fala conosco, nós realmente o ouvimos? Quando Deus ele quer falar com você, você fecha a sua boquinha? Ou você continua falando? Você fecha o seu olhinho? Fechando os olhinhos para orar. As crianças da igreja, né? A gente que fica ali em cima, gente, no som, transmissão, é outro planeta ali em cima. Porque a gente está do lado da sala das crianças. Então, de domingo, parece que está rolando um UFC dentro da sala das crianças. Porque é uma... Não, tia, não, não. Plá, vrum, vrum, devolve meu brinquedo. Não, não. Aí para, do nada. Você já percebeu que toda vez que sobe um oficial lá na porta, as crianças fazem... Aí passou 3 minutos, as crianças... Não, porque esse é meu... Começa uma doideira. Então, ali em cima, a gente tem que prestar muita atenção no culto. Porque senão a gente se desvia ali na hora. Porque começa as crianças a falar e desce alguém, aí sobe o bispo, Rafael, o pé não está funcionando. Eu não presto atenção. Mas aqui, voltando, né? Eu tenho que ir, senão eu me perco. Eu coloquei muito slide, então eu tenho que ir falando. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Luiz Lins. E tem uma música dele que ele fala assim, vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. O que isso quer dizer? Gente, às vezes Deus fala com a gente e a gente pode até ouvir, mas a gente não entende o que ele realmente quer passar para nós. Né? Então, assim, quantas vezes você já bateu a cabeça em uma situação, em uma atitude que você estava tomando, que era só você simplesmente ouvir a voz do Espírito Santo? Né? Eu acho que todos aqui já passaram, ou se não passaram, vão passar por isso. Né? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus e entender o que Ele disse, né? Entender aquilo que Ele nos quer passar. Seguindo, já perceberam que Jesus falava sempre por parábolas com os seus discípulos, que era uma forma super simples de explicar algo? Naquela época, né, irmãos, a parábola ela é uma história inventada, né, uma analogia que você faz para dizer algo, não diretamente. Então os discípulos ficavam lá. Jesus começava a contar a parábola, os discípulos, nossa, maneiro, Jesus, e o que isso tem a ver? Tipo, Jesus está falando, está na sua cara, tipo assim, Fábio, pega esse álcool em gel. Só que ele conta uma historinha, não vou jogar não, calma. Mas ele conta uma historinha, mas o Fábio fica ali sentado. Era tipo assim que os discípulos faziam. Porque Jesus dava um direcionamento, ele fazia coisas extraordinárias, ele queria explicar algo de uma forma mais poética, só que os discípulos não conseguiam compreender, né?
E eu coloquei aqui, mas quem disse que eles entendiam de fato não o que ele falava, mas sim o que ele disse? Gente, a gente precisa, né, os oficiais da igreja, a gente sempre tem que ler pelas entrelinhas. Então, às vezes, por exemplo, a gente está aqui em cima, a gente consegue ver algumas coisas que estão acontecendo na igreja. Então, vai na hora da oração, às vezes tem uma pessoa que ela não levantou a mão para aceitar Jesus, mas ela está chorando loucamente lá no fundo. Então, você precisa ler nessas entrelinhas e entender, eu vou lá orar por ela. Porque ela não levantou a mão, mas ela está sentindo a presença de Deus, então eu preciso ir até ela, né? Só que nós precisamos entender dessa forma. Porque Jesus, ele não vai dizer sempre diretamente aquilo que ele quer de você. Às vezes ele vai usar outras situações para que você compreenda, você ache o caminho. Quantos aqui já jogaram um jogo de videogame? Levante a mão. Pode levantar a mão, Rian Bueno, porque você joga bastante, eu sei. Gente, quando você vai jogar um jogo, você tem que passar pelas fases para poder ganhar o prêmio no final. Sempre após uma fase você ganha alguma coisa. Você ganha experiência, ganha um objeto, alguma coisa, uma arma, dependendo do jogo. Aqui é a mesma coisa. A gente precisa entender aquilo que Jesus está falando, mas às vezes a gente precisa passar por uns caminhos estreitos, como diz a palavra. A gente sempre vai passar por alguns bequinhos, por algumas coisas, para a gente chegar no final. O meu caminho para chegar aqui na igreja, todos os dias, principalmente quando eu estou com meu pai, eu tenho que descer o morro, né, gente? E o morro é assim, você entra no beco, aí daqui a pouco tem 30 vias para você seguir assim. Se você nunca foi, você vai ficar perdido. Porque aí começa a vir alguém correndo, querer bater no filho, aí passa um gato a milhão, aí tem uma criança chorando, aí tem um gás vazando, é tipo assim, o morro é desse jeito. Aí a gente vai descendo o morro e todo dia acontece alguma coisa, né? Meu pai lhe fala na pregação que teve um dia que eu escorreguei e caí e eu rolei no chão. Eu não rolei no chão, eu só caí, tá? Eu não rolei, eu caí, não rolei. E ele sempre conta isso. Só que a gente precisa passar por esse caminho para a gente poder chegar aqui na igreja, né? Então, às vezes, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Eu coloquei aqui, parábola significa narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia, que era exatamente o que eu expliquei antes. Seguindo aqui. E com o passar dos anos, evoluções e tecnologias, ainda continuamos sendo iguais aos discípulos. A quase todo momento, Deus está dizendo algo a nós e nem percebemos, né? Então, assim, se você for parar para pensar, que nem o bispo falou, há 20 anos atrás não existia nem a internet. Então, assim, para mim, isso na minha cabeça é surreal, porque hoje, quem aqui depende da internet para poder trabalhar, para poder, às vezes, até se divertir em algumas coisas? A maior parte dos jovens aqui é isso. Gente, se você for parar para pensar, há 20 anos atrás não tinha. Eu sou novo, eu tenho 20 anos ainda, né? Eu costumo até falar para a Bia que ela vai ser sempre mais velha do que eu, porque ela tem 21. Então, eu gosto de zoar, né? É legal. E, gente, parando para pensar, o tanto de coisas que nós passamos na humanidade para chegar onde nós estamos hoje, né? O tanto de lutas que tiveram que ter, o tanto de trabalhos, o tanto de revoluções que tiveram para que hoje a gente pudesse estar aqui, né? Então, assim, há 100 anos atrás, uma mulher trabalhar ia ser uma coisa horrível, né? Ia ser muito difícil. Olha só na sociedade que nós vivemos hoje. Está melhorando. Né? Então, assim, nós precisamos passar por algumas revoluções e revoluções da nossa vida para que nós cheguemos lá na frente, né? Então, na presença de Deus é a mesma coisa. Se você está querendo dar um passo espiritual além, você precisa evoluir. Como que você vai evoluir? Você vai precisar crescer. E crescer dói muito, né? Eu sei como é que é isso, em partes, porque eu cresci só até 1,60. Né? Eu já falei até para os adolescentes que eu tenho a mesma altura que eu tinha quando eu tinha 12 anos. E é verdade, não é brincadeira, eu tenho a mesma altura. Então, para mim é mais complicado, né, de falar como que é crescer. Para Vicky Brandão também, né, porque ela é menor que eu. Só isso que eu quero falar. Seguindo aqui, gente, a lista. Por isso eu montei essa famigerada lista sobre 3 tipos de pessoas orando atualmente. Né? Por quê? Por exemplo, tem aquele tipo de pessoa que ele começa a orar e ele já vai sabendo que as coisas, já vai descrendo no que ele está querendo. Né? Você já viu esse tipo de pessoa? Que ela vai orando, mas ela já vai indo assim, pegando no tranco e tudo mais. Então, eu montei essa lista aqui. Então, o primeiro ponto, como o menino do Data Show já colocou aqui, eu vou seguir os slides, calma. Primeiro ponto, aquela que não deixa Jesus falar. Gente, eu sou muito difícil, porque eu gosto muito de falar. Gosto muito de falar. Eu só perco para minha irmã Mariana e para o meu pai, porque aí é impossível ganhar. Então,
quando eu estou orando, às vezes eu vou falando um monte de coisa, e eu acabo me perdendo no meio da oração. Aí eu vou ver, você já viu quando você está orando com sono, que você fala, Deus abençoa os meus pecados, Jesus perdoa o diabo, você já orou desse jeito? Você vai ficando com sono e você vai indo? Então, é desse jeito. Então eu tenho que me controlar às vezes, né? Então eu tenho que respirar fundo para poder seguir. E aqui, eu separei um texto aqui, Apocalipse 3:13, que diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, fale. Não, ouça. Então, gente, às vezes, a gente precisa escutar mais a voz de Deus. Como que você faz isso? Te dá uma dica. Começa a orar, pede para Deus, fala, Deus, fala comigo. E fica quieto. É muito difícil. É muito difícil. É só você ficar quieto. Porque às vezes, gente, Deus ele vai falar com você, você pode falar, eu fechei, não falei nada, mas Deus não falou comigo. O que eu faço? Espera que Deus ele vai falar com você. Pode ser em algumas formas diferentes. Gente, por incrível que pareça, eu fiz a tarefa mais difícil para mim de eu fazer na minha vida. Lavar a louça. E Deus já falou comigo lavando a louça. Então, gente, mas foi só uma vez, tá, bispa? Foi só uma vez. Graças a Deus, Deus está falando comigo de outras formas, né? Por exemplo, dentro do McDonald's, graças a Deus. Não. Gente, então a gente precisa estar atento nas entrelinhas. Então esse tá me ouvindo é o quê? Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa escutar a voz do Espírito Santo. Porque, gente, se nós fôssemos tão bons assim, a gente não orava. Porque a gente ia saber exatamente o que a gente tem que fazer. Então, assim, eu já bati muito a cabeça na minha vida, e só com 20 anos, porque eu sou muito teimoso. Isso foi herdado de família. De família, gente. De família. Não vou falar de quem é, né? Porque eu não vou arrumar briga dentro de casa, não quero ficar de castigo. Então, foi herdado de família. Gente, e todo mundo tem um pinguinho de teimosia. Ninguém aqui é 100%, não, tudo bem, tá tranquilo. E quem fala isso, irmão, pelo amor de Deus, a gente que conhece. Né? É a mesma coisa de chegar em mim e falar que eu não sou folgado. Gente, eu sou folgado, não tenho o que fazer. É verdade, né, Mari? Mariana. Seguindo aqui. Eu coloquei uma frase do C.S. Lewis que diz assim, Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rimbombar da sua voz. É complicado, né, gente? Porque assim, pelo menos eu sou assim também. Já bati muito a cabeça nisso. A gente só arreda o pé quando dá tudo errado. É incrível. Né? Então, assim, isso é em relacionamentos, isso é no trabalho, espiritualmente. Né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de compreender algumas coisas. Não porque o meu QI é na média, quase abaixo da média. Não é por conta disso. Né? Eu sempre zoo a Bia, que eu falo que o QI dela... Gente, a gente fez um teste, isso daqui eu tenho que falar, porque senão eu não sei quanto mais que eu vou ter outra oportunidade de falar isso aqui. A gente fez o teste QI. E eu já sabia que o meu QI já ia estar um pouco mais para baixo. Isso está normal, isso por mim não tem problema. Eu fiz o meu teste e deu lá um número, que eu não vou dizer agora qual que é o número. Não sou besta. E aí a Bia, eu mandei o teste para ela demorou um pouco para responder. Ela mandou, amor, nossa, você não sabe quanto que eu tirei. Eu falei, não acredito que ela tirou menos que eu. Impossível, na minha cabeça, é impossível. Ela chegou e ela tinha tirado 20 pontos a mais do que eu. Eu falei, tá explicado. E ela foi falar para mim, mas ela achou que eu ia ficar chateado. Só que eu falei, amor, isso na minha cabeça já está totalmente decidido. Eu já sabia desde que eu olhei para sua cara que você já era mais esperto que eu. Porque eu não tenho o que fazer, gente. Não tenho o que fazer. Eu até costumo falar em casa, gente, da minha casa, eu vou ser a pessoa mais burra, mas eu sou o mais engraçado. E eu sou o mais engraçado. Não tem como falar que eu não sou, porque eu sou o mais engraçado. Gente, quando eu casar, o meu pai ele vai ficar de luto 5 dias. Ele vai até postar no Facebook. Luto. Sabe o que ele... Agora eu vou abrir uma coisa aqui. Ele gosta de me zoar. Nossa! Tô com o microfone. Ele chegou, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A gente assiste a final do futebol americano, né? Todo ano a gente assiste. E aí ele chegou pra mim, a Bia já tá rindo que ela já sabe. Ele chegou pra mim e tal, nossa filho, vai ser sua penúltima vez que você vai ver comigo, porque no ano que vem eu vou casar, graças a Deus. E aí eu falei, pai, é a penúltima vez que eu vou ver com o senhor. E a gente tinha comprado uns lanches lá pra comer, daqui a pouco ele vai pra cozinha, eu lá sentado, ele volta assim... Meu pai, você estava chorando? E ele estava chorando porque ia ser minha penúltima final de Super Bowl com ele. Então, gente, essa cara de ruim, não dá, gente, não dá. Não dá, gente. Não tem como.
Não tem como. Ó, eu sou chato, mas, meu, vocês me amam demais. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, gente. Eu sou muito legal. Pra quem me conhece... Gente, é que nem eu falei. Só no louvor eu sou muito chato. O resto eu sou super legal. Seguindo aqui, segundo ponto. Aquela pessoa que ora já pensando que não vai dar certo. Já vai se identificando com essa lista. Romanos 10, 21 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Diga, ouvir a mensagem. Mais uma vez, ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmão, então assim, quando você vai orar e você já vai derrotado, nunca vai dar certo. Porque você precisa vir com vontade, gente. Precisa vir na gana ali. Tem que vir a milhão. Porque senão não vai dar certo. E como que você vai ter essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Eu até costumo dizer que quando eu entrei no time mais, né, a gente tinha que ouvir palavra. Né? E assim, eu era do Nova Geração, a gente ia lá pra salinha, ficava brincando, né? Fazia as atividades, mas mais zoava as tia do que fazer as coisas, né? Infelizmente, gente, era muito difícil. E aí, quando eu vim no meu primeiro culto no time mais, eu não lembro se foi o meu pai ou minha mãe que estavam pregando. Eu sentei no fundo da igreja e falei, meu Deus, eu não vou aguentar ouvir 5 minutos que eu vou dormir. Porque pra mim, adolescente de 11 anos, não dava certo ouvir uma palavra. Eu falava, meu Deus, eu tava lá brincando, eu tava jogando bolinha. Tava jogando futebol na sala das crianças. Agora eu tô aqui sentado, não posso mexer. E eu não entendia por quê. Consequentemente, primeiro culto eu dormi. O segundo culto, eu já fui ó. Legal esse bagulho aí que meu pai falou de Jesus, hein? Maneiro. Aí foi indo. Domingo eu falei, mano, isso é muito louco. Aí eu fui embora. Então assim, gente, pra gente evoluir, a gente precisa ceder algumas coisas. Então se você está precisando crescer espiritualmente, ceda. Se você precisa crescer financeiramente, ceda um pouco também. Né? Então, eu precisei entender que aquilo ia ser bom para o meu crescimento, para que hoje eu estivesse aqui. Então, você precisa ceder. Às vezes, tem algumas pessoas que elas chegam e falam, nossa, Rafa, porque eu agora vai fazer... Na igreja que eu toco faz 3 anos, que eu toco mesmo na igreja. Eu já tinha aula 1 ano antes, mas faz 3 anos que eu toco na igreja, desde 2019. Né? E tem pessoas que eu conheço que tocaram na mesma época que eu. Falava, nossa, Rafa, mas você evoluiu, não sei o quê, você conseguiu. Porque eu finalmente estudei, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu falei, eu consigo também estudar, eu consigo fazer. Então eu tive que ceder um pouco do meu tempo, que eu ficava no YouTube, que eu ficava jogando, que eu ficava brigando com as gêmeas, que eu adoro brigar com as gêmeas. Gente, ó, quem tem irmã menina aqui, levanta a mão. Gente, é muito legal irritar a sua irmã. É muito legal, entendeu? Porque quando elas eram crianças, elas falavam... A Mariana, ela tinha uma frase que ela falava assim... As pessoas perguntavam para ela... Mari, qual que é o seu passatempo favorito? Eu juro por Deus, isso não é brincadeira. Ela falava... É irritar o meu irmão Rafael. Não é brincadeira, ela falava isso. Na escola, ela escrevia, ela falava para os amigos dela. Então eu falei... Quando você crescer, não tem problema nenhum. Eu vou te zoar tanto que eu vou escrever isso daí. E seguindo aqui agora... Eu já me perdendo. Essa pessoa, né... que ela ora já pensando que não vai dar certo, a maior parte dessas pessoas tem essa mesma frase. Mas eu escuto a palavra todo dia, mas não adianta. Gente, se você escuta a palavra de Deus todos os dias e não é edificado, e não conhece realmente, e não entendeu realmente qual que é o seu propósito, não está seguindo o caminho, irmão, então você tem que ver se o problema não é você. Porque aqui no Ministério Mais, as pessoas são curadas, os aleijados andam, os cegos vêm, isso espiritualmente. Então, se você não está sentindo a presença de Deus, talvez o problema esteja dentro de você. Né? Como o problema também estava dentro de mim. Porque quando eu fui e escutei a palavra, eu não absorvi a primeira palavra que eu escutei. Talvez se eu tivesse prestado atenção, e eu tivesse tido alguma coisa, um milagre de Deus na minha vida. Porque, gente, cada palavra que o bispo, a bispa, qualquer pastor que esteja aqui pregando, presbítero, aqui no Ministério Mais, é de Deus. A gente precisa ouvir. A pessoa está pregando, ela está ministrando um tema, e você está aqui no culto, é porque você precisa aprender mais sobre aquele tema. Se nós já fôssemos autossuficientes, super cristãos, a gente nunca iria estar aqui. Cristãos, eu falei errado, falei cristãos. Eu ouvi, pior que eu ouvi. Então, se você é tão bom assim, irmão, você não ia estar aqui, você já está no céu. Então, às vezes, a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir algumas coisas. Eu sou muito difícil de ouvir, principalmente hoje, porque eu não estou ouvindo. Então, se você reclamar de mim, não é isso, tá? É que o meu ouvido está ruim mesmo. Tem uma música que diz assim, né? É Mais Uma Porta, do Estevão Queiroga. Quem conhece o Estevão Queiroga aqui? Glória a Deus. Gente, é um artista gospel muito bom. Que diz assim, deixa eu lembrar o tom. Ele fala, a letra já está lá.
Ele canta assim, ó. Quando Deus abrir, eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar, e não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Gente, olha essa canção. Vou ler de novo, mas agora eu vou só ler, não vou cantar não. Quando Deus abrir, eu vou entrar, e ali eu sei que eu vou me encontrar, e eu não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas onde Ele está. Gente, às vezes você não entrou nas portas de emprego que você quer, porque Deus ainda não preparou ela para você. Deus quer que você passe por outra coisa. Tem muita gente, principalmente na aula de música, o bispo da aula de música, ele sabe que é isso. Às vezes a pessoa chega na aula e ela fala, quantos meses que eu vou tocar? A primeira pergunta que a pessoa faz. Gente, você precisa começar primeiro. Você vai com muita sede ao pote. Você já quer chegar já e tocar o Beethoven. Mano, não dá. Eu não sei tocar o Beethoven, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que a nossa vida é feita de processos. E esses processos dependem somente de nós. Porque se dependesse de Deus somente, Ele já jogaria a gente para o final. Porque é isso que Deus quer para você. Ele quer que você chegue ao final, porque Ele já vê você lá na frente. Amém? Então, às vezes, a gente precisa disso. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que está perdida no meio do caminho, ou aquela que vem por meio da dor, né? Em Isaías 30, 20, diz assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Eu nunca tinha lido esse texto, bispo. Eu sempre falo para minha mãe, quando eu leio um texto que eu nunca tinha lido na Bíblia, eu chego e falo, mano, esse texto é muito louco. Aí minha mãe, preguei faz 2 meses. É tipo assim, que eu vou esquecendo das coisas. E eu coloquei aqui, sabe quem é essa voz? Quem sabe quem é essa voz? Jesus. Que nem o bispo falou ali, Jesus. Mateus 18, 11 responde, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Amém? Irmão, se você está perdido em qualquer área da sua vida, se encontre em Jesus. A gente nunca vai se encontrar em outros lugares, não adianta. Não adianta, gente. Olha que eu tenho 20 anos e fui criado dentro da igreja e eu já tentei várias vezes preencher o vazio que está no meu coração de outras formas, e é somente em Jesus. Porque Jesus tem um caminho certo para você, não adianta você tentar, não adianta você ir, nossa, mas eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a direita. Não, o caminho é aqui, segue. E se você estiver disposto hoje a ceder e deixar que Jesus faça você evoluir, você vai deixar Ele falar, esse é o caminho, segue. E você vai seguir. Amém? Tem uma frase da Thalita Pereira que diz assim, quando aprendemos a ouvir a voz do nosso Criador, todas as outras vozes ao nosso redor tornam-se apenas coadjuvantes. Não deixe que o barulho de outras vozes atrapalhe você de ouvir a voz do Pai. Amém? Irmãos, a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e a distinguir a voz do Espírito. Né? O bispo ali até fala que uma ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. O pastor fala, vem pra cá e vem. Às vezes, gente, a gente só quer que Jesus esteja com a gente quando está tudo numa nice. Está tudo numa boa. Suave night. E às vezes não vai estar tudo. Tem uma frase que a Bia ela fala para mim que eu gosto muito. Gente, psicólogo é da hora, porque eles falam umas coisas muito, muito loucas, assim. Sabe? A Bia fala umas coisas da hora, assim, ela pensa em umas frases assim diferentes que eu não construiria daquela forma, porque eu não tenho todo esse vocabulário. Gente, às vezes eu esqueço o que é pretexto, o que é... Teve uma vez que eu esqueci o que era vogal consoante, mas isso eu conto outro dia. É muito difícil, minha cabeça não guarda essas coisas. Mas se você perguntar pra mim qual peça de computador é boa pra você, eu sei. Qual teclado que é bom, eu sei. Isso daí eu sei. E a Bia, ela fala uma frase que diz assim, já vou roubar já da sua palavra, que eu sei que você colocou isso. Ela fala assim, tá tudo bem não estar bem. Às vezes, gente, a gente precisa falar que não tá bem. Às vezes a pessoa chega em você, um pastor, fala, e aí, irmão, como é que você tá? Você tá bem, glória a Deus? Tô bem, pastor. Irmão, se tô bem aí... Desculpa, né? Você não está bem em nada. Às vezes a gente precisa falar, sabe? Às vezes a gente precisa pôr para fora. E não é só membro, é pastor também. Gente, quando você vai crescendo espiritualmente, você vai achando que vai ficando mais legal. Gente, vai ficando muito mais difícil. Porque agora, por exemplo, há 5 anos atrás, eu vim aqui receber oração aqui na frente. Hoje eu tenho que orar pelas pessoas. Então eu tenho que estar bem espiritualmente. Então você tem que entender que assim, quanto mais você avança, é mais difícil. A quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Como diria até o tio Ben, com muitos poderes vem grandes responsabilidades. Né? Essa frase podia estar na Bíblia. Né, pai? Isso é muito louco. Gente, o novo filme do Homem-Aranha é muito bom. Eu já estou me perdendo. Então, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E como eu disse, você precisa ceder. Ceder e ouvir a voz de Deus. E a gente precisa evoluir, gente.
Quando eu era do time mais, eu tava falando com meu pai, que, mano, quando tinha oração de pegar água no bebedouro, eu tava aqui na frente, chorando, porque eu queria. Às vezes falta pra gente esse tipo de coisa, esse tipo de ousadia. Falta a gente chegar e falar, não, eu quero servir a Deus, eu quero ir sem reservas. E aquela época do primeiro amor, né? A Vicky Brandão, que tá aqui, foi a única que fez time mais junto comigo. Porque o resto, né, o desviou. Não sei o que aconteceu, a galera se perdeu do caminho, não tá mais ouvindo a voz de Deus. Mas, gente, a gente precisa ouvir a voz de Deus como a principal na nossa vida, como diz aqui essa frase, não como coadjuvante. Quantas vezes nós escutamos vozes de terceiros, de outras pessoas, e a gente não deixa o Espírito Santo falar conosco? Como o Mateus cantou aqui, perto quero estar. Né? A gente precisa estar perto de Deus. Quanto mais perto você estiver, mais nítido você vai ouvir a voz de Deus. Então queira sempre estar buscando mais ao Senhor. A minha hashtag, 15 anos, né? Porque eu faço 15 anos em setembro, para quem não sabe, né? Minha hashtag 15 anos é essa daí, ó. Tá me ouvindo aí ou só tá metendo louco em Zé? Que nem o bispo faz, né? A hashtag gigante de 5 linhas que ele coloca pra gente no Comunicando, né? Pra gente pôr na palavra. Então eu coloquei essa daí. Eu coloquei brincadeira. Eu sempre tenho que pôr brincadeira pra eu lembrar que aquilo é uma piada. Porque senão eu vou contar normal. Gente, vocês estão entendendo como é que tá funcionando a minha cabeça. Eu tenho que contar dessa forma. O Mateusão viu na casa dele. Às vezes eu esqueço o que eu tava falando no meio da frase. E aí eu tenho que parar sozinho, assim. Tipo, não fala comigo. Uns 5 minutos pra eu lembrar tudo. Aí eu lembro e vou embora. Entendeu? Não concordo com a cabeça não, Bia, que você trava às vezes. A Bia faz assim, isso eu tenho que falar. Ela chega, a gente estava comendo no BK esses dias, e ela chegou e fez assim, estava falando com ela estava olhando para minha cara e estava assim, ó. E ela ficou, sem brincadeira, 30 segundos, até eu dar um peteleco na cabeça dela. Assim. Ela, nossa, amor, não, eu concordo. Eu falei, o que eu disse? Não concordo. Eu falei, você concorda que o Palmeiras tem que ganhar o Mundial? Eu falei, não, você não concorda disso, pelo amor de Deus, você não concorda disso. Então, às vezes, ela trava, é normal, às vezes acontece. E agora, a hashtag de verdade. Me ouça. Irmãos, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Como eu disse aqui, é uma coisa muito simples. A gente só precisa parar de falar. Porque quando você parar e deixar o Espírito Santo falar através de você, tudo vai dar certo. Né? Até a presbítera Natália pregou e ela disse, a frase que o bispo diz, né? Que é, nós somos apenas o canudinho e o milkshake é Jesus. Gente, nós não somos nada. A gente não passa de pó da terra. Mas Jesus, ele é incrível. Então você precisa passar para as pessoas ao redor que Jesus é sensacional. Porque Jesus, ele mudou a nossa vida. Jesus, ele é o meu amor, cara. Toda vez que eu vou falar de Jesus para alguém, eu fico doido. Porque Jesus é demais, cara. Jesus é incrível. Olha só o tanto de coisa que ele faz por nós todos os dias. O tanto de coisa que está acontecendo no mundo e Deus está guardando. Né? E assim, é que nem eu falei da outra vez. Não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Porque nós vamos, mas que Jesus vai estar conosco em todas as dificuldades. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus. Amém?